Meu pênis está torto, tem uma curvatura. Será que isso é sério? É uma doença de Peyronie? Nesse vídeo eu vou falar sobre as curvaturas penianas, quando procurar ajuda, quando não se preocupar com isso. Meu nome é Bianca Moreira, sou médica, urologista, especialista em disfunções sexuais masculinas. Aqui no YouTube me dedico a trazer toda semana vídeos relevantes sobre saúde masculina, saúde sexual masculina. E o tema do vídeo de hoje é um tema muito frequente em consultório. Muitos homens nos procuram para avaliar a questão da curvatura. Então, uma curvatura que, desde a primeira relação sexual, nota que tem uma curvatura, é diferente de uma curvatura que começa a aparecer ao longo da vida. Então, a diferença é que existem dois problemas, duas doenças que geram curvatura. É o pênis curvo congênito, que nem sempre vai ser considerado um problema. O homem pode ter uma curvatura e ser considerado normal, uma leve curvatura para a esquerda, e isso não representar um problema. E isso acontece por conta do crescimento, desproporcional entre os corpos cavernosos e o corpo esponjoso, mas em alguns casos essa desproporção pode realmente significar um problema e prejudicar a relação, prejudicar a atividade penetrativa. E tem uma diferença muito grande da doença de Peyronie. Doença de Peyronie é outro problema, é um problema na túnica albugínea, onde acontece ali uma placa de fibrose na túnica albugínea. Então essa placa de fibrose é um local na túnica onde vai perder a capacidade, a elasticidade. E isso acredita que pode ser devido aos vários microtraumas durante a vida do paciente. Geralmente acontece após os 40 anos. Então essa perda de elasticidade, essa placa, geralmente às vezes quando o pênis está flácido, palpamos um nódulo, configura uma doença de Peyronie. Então muitos homens têm dúvida, será que a minha curvatura é Peyronie ou será que a minha curvatura é congênita? Se você tem essa curvatura desde sempre, desde a adolescência geralmente, então isso é uma curvatura congênita. Se essa curvatura não te atrapalha nas relações sexuais, se ela não escapa, se ela não dobra o pênis durante a penetração, se é uma curvatura leve, não está te prejudicando, então não precisa de nenhum tratamento, apenas seguir a sua vida. A questão é, uma curvatura congênita, fato assim, dependendo da curvatura, dependendo da extensão do pênis, geralmente pode gerar um ponto de fraqueza e ser mais fácil, quando um homem traumatiza o pênis, ter ali uma área de fraqueza e traumas, no pênis durante uma relação sexual. Então, um homem pode ter uma curvatura congênita e isso, com o passar dos anos, traumas repetidos na relação, gerar uma doença de Peyronie, ter uma doença de Peyronie sobreposta a uma curvatura congênita. Então, nesses casos, sempre que eu tenho um paciente que tem uma curvatura que é congênita, mas que não tem nenhum prejuízo na vida sexual desse homem, esse homem tem as relações sem nenhum problema, a orientação que eu sempre dou é cuidado com as suas relações, cuidado para não machucar, cuidado com certas posições, principalmente quando a parceira está por cima, e qualquer alteração nessa curvatura, busque ajuda, que pode ser, então, a doença de Peyronie. Gostaria de pedir também que vocês estão gostando desse vídeo, que vocês curtam, compartilhem, porque isso vai me motivar a produzir mais vídeos como esse. Então, diferença de curvatura congênita e doença de Peyronie é que a curvatura congênita tá ali desde sempre e doença de Peyronie geralmente após os 40 anos. Na curvatura congênita, na palpação do pênis, o pênis tem uma consistência homogênea. Na doença de Peyronie pode ter nódulos endurecidos. Na curvatura congênita é uma curvatura homogênea para aquele lado ou para baixo. Em alguns casos severos tem uma curvatura para baixo. Na doença de Peyronie não. Na doença de Peyronie pode ter outras deformidades, afilamento, encurtamento do pênis. Na curvatura congênita geralmente o pênis é mais alongado. Na doença de Peyronie não. Na doença de Peyronie geralmente o pênis encurta, diminui de tamanho. Na curvatura congênita geralmente não tem nenhum prejuízo na ereção. A ereção é boa. Na curvatura, por doença de Peyronie, pode ter algum prejuízo na ereção, pode ter também disfunção erétil. Curvatura congênita não tem dor na ereção, na doença de Peyronie pode ter dor na ereção. Então, são dois problemas diferentes. Então, na curvatura congênita é uma desproporção ali no crescimento dos corpos cavernosos e do corpo esponjoso, sendo que ali, na doença de Peyronie, é uma placa de fibrose na túnica albugínea, que é uma túnica que reveste os corpos cavernosos. E quando a gente vai tratar uma curvatura? Principal, quando você tem uma doença de Peyronie, identificou que tem uma doença de Peyronie, procure ajuda logo no início para iniciar um tratamento quanto antes, na fase aguda da doença, e evitar que isso progrida, para evitar que isso vire um problema maior. Mas o tratamento, um tratamento mais eficaz e efetivo para uma curvatura é um tratamento cirúrgico, e na curvatura congênita não existe tratamento medicamentoso, não existe tratamento com contração. Numa
curvatura tá atrapalhando a relação sexual? Geralmente é uma curvatura acima de 30 graus, mas isso não é tão relevante. Às vezes o paciente pode ter uma curvatura pequena, mas aquilo pode estar gerando uma instabilidade axial. Então vai depender muito do tamanho do pênis, do calibre do pênis e do quanto aquilo está prejudicando. Às vezes o homem penetra e fica escapando por conta da curvatura. Então, nesses casos, é necessário uma cirurgia para fazer a correção dessa curvatura. E na doença de Peyronie, existem alguns tratamentos. Posso fazer um vídeo no futuro sobre tratamentos para doença de Peyronie. Então, existem tratamentos conservadores que a gente pode fazer no início, quando se identifica uma doença de Peyronie. E também existem os tratamentos cirúrgicos da doença de Peyronie. E tudo isso vai depender se é um paciente que tem uma boa qualidade de ereção ou se já está associado a uma disfunção erétil. Mas isso, para que esse vídeo não fique muito longo, nem muito extenuante, pode ser tema para um próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Então, pênis não é lápis. Você pode ter um pênis com uma suave curvatura se isso não representa um problema para sua atividade sexual. Não encana, não precisa ficar preocupado com isso, tá? A maioria dos homens pode ter sim uma suave curvatura sem que isso gere um problema. Apenas cuidado, né, com os traumas repetidos. Cuidado quando vai dormir, para não dormir com uma cueca muito justa e durante as ereções noturnas aquilo ficar comprimindo o pênis. Mas basicamente essa é a mensagem desse vídeo. Espero que tenha ficado claro e que esse vídeo ajude vocês a diferenciar. Se você tem uma curvatura e isso está te prejudicando, está atrapalhando as suas relações, não deixe de procurar a ajuda de um urologista, especialista, um andrologista, que é a especialidade que eu me dedico, que se dedica ao tratamento das curvaturas, da disfunção erétil e de qualquer disfunção sexual masculina. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!